Meus amigos, até a militância da Globo teve que admitir que o Lula já era. O Lula já era. Aprovação baixíssima, apenas 29% da população aprovando aí. É um desastre o desgoverno Lula e ele já admite que o povo não quer o Lula mais, que ele precisa urgente deixar a corrida aí presidencial. Vocês vão ver a cara clima de velório total na Globo após a pesquisa Datafolha. Vamos acompanhar esse vídeo. Galera, eu preciso que você deixe o like, já chega deixando o seu like, já chega também deixando aqui, se você acompanha nosso vídeo e ainda não se inscreveu, dá essa moral a esse canal de direita e também deixe seu comentário. Deixa o comentário aqui embaixo que é importantíssimo, beleza? Vamos acompanhar o clima de velório aí na Globo News. Campanha eleitoral aqui no Brasil, e o Léo Arcoverde está por aqui para a gente tratar um pouquinho do Datafolha, que saiu agora no sábado. O resultado da pesquisa, evidentemente, mobiliza partidos para as estratégias da campanha presidencial, que ainda não está na rua, mas já está na rua. Já está. Não é isso, já está, meu amigo. Bom dia, já está na rua. Você ouviu gente do PT? PT, PL, PSD, todo mundo. PSD, os envolvidos diretamente na disputa até agora. E qual é a interpretação que eles têm a respeito da pesquisa? Resumidamente, no PT, preocupação. Tem uma divisão interna sobre como lidar com ela. E do outro lado, aqui eu estou colocando porque nem no PT, nem na direita, veem hoje um candidato claramente de centro, mais de direita mesmo, até no caso do PSD com Ronaldo Caiado, uma euforia. E no caso do PL especificamente, partido do pré-candidato Flávio Bolsonaro, pela primeira vez eu pergunto de favoritismo, usando essa palavra, com o presidente Valdemar Costa Neto, ele me respondeu sim. Quando disse agora entre vocês, por que eu digo isso, Colombo? Até a última pesquisa, Valdemar falava não. Uma eleição muito difícil, voto a voto. Desta vez ele falou sim, e o pessoal vê com certo favoritismo do Flávio hoje. Claro que ainda faltam quase 6 meses para a eleição, mas ele também falou, Valdemar, que também espera que cresça com fechamento de coligações. Algo que ele tinha me falado, tá, Colombo? Ele tinha falado já que a janela partidária era importante, o PL cresceu, há uma perspectiva do partido crescer mais ainda, com os candidatos que vão colocar na rua, na urna, em outubro, mas ele disse que abril para junho, para até as convenções, as coligações ele achou que dava para negociar e dava para crescer. Com essa pesquisa ele vê isso mais ainda. Falei do PT, a preocupação, porque no PT ainda há muito petista com os quais eu conversei, que falam que isso depende, para que Lula melhore, saia desse impasse, dessa estagnação, melhore a comunicação. Muitas críticas ao trabalho do ministro Sidônio. Só que também tem petista, eu falei com o Emílio de Souza, que é amigo do Lula, que vai chefiar a campanha, já está chefiando a pré-campanha de Fernando Haddad. Ele me falou, olha, Léo, é o seguinte, tem que melhorar muito a avaliação positiva do governo. Isso parece óbvio, assinante, mas tem uma questão importante que o Emílio está olhando. Ótimo e bom pelo Datafolha está em 29%. Menos de um terço dizem hoje que o governo Lula 3 é ótimo ou bom. E ruim e péssimo, 40%. Essa diferença de 2 dígitos para ruim, Colombo, é algo muito difícil para você ir para uma reeleição que até meses atrás se mostrava mais favorável para o presidente Lula. Então tem toda essa questão. Só que a gente não fala só de Lula e Flávio. No meio, Ronaldo Caiado também comemorando esse movimento de chegada do outro pelotão, se forem testados em todos os cenários. Resumidamente, Colombo, o que aconteceu? Lula perdeu a vantagem e lá no segundo turno empata tecnicamente com todo mundo. Diferença para o Flávio, que já numericamente está à frente dele. Um pontinho, isso não é estar à frente pela pesquisa numa margem de 2 pontos. E para chegar no segundo turno é que esses candidatos, não sendo Lula ou Flávio, tem que esvaziar problema, o Flávio. Né? No caso dos outros candidatos, tem que esvaziar o Flávio num possível cenário Lula com Caiado. Não tem ninguém assim imaginando que possa ter uma revolução de opiniões no Brasil que vá Caiado e Flávio. Sim. Não dá para dizer o que vai acontecer em outubro, mas não é o mais provável. Ninguém aponta para um cenário como esse. Mas a questão é essa questão da chegada da direita em relação ao Lula no segundo turno. Fez também, eu já devolvendo para você, entre petistas, relembrarem a entrevista recente de Lula ao portal ICL, em que ele falou, será que eu sou candidato? Tem que ver se eu vou ser candidato. Vou ser candidato só se for, palavras dele, para impedir que o fascismo volte, coisas do tipo. Mas depois ele disse, né, ele participou de um evento com o governador de São Paulo, ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Ele foi tantas vezes governador? E disse, olha, nós vamos nos apresentar de novo para a campanha eleitoral, ou seja, me pareceu que ele quis reafirmar uma dúvida que ficou nessa entrevista para o pessoal do ICL, né?
Vamos conversar com o Valdo Cruz, com a Camila e com a Nara, que estão por aqui com a gente. E tem esse movimento interessante que você falou aí, né, Léo? Porque em algum momento esses candidatos que trafegam pela direita ou pela centro-direita vão ter de se pegar, né? Sim. Porque eles estão disputando a mesma faixa de trânsito ali. Para esvaziar o adversário, tem que bater nele. Então. E aí, Valdo, essa rodada do Datafolha, aliás, todos os principais institutos de pesquisa têm mostrado o mesmo movimento, né? Isso é interessante. A gente já tem um volume de pesquisas em número suficiente, cada uma, 2 para lá, 3 para cá, 1 para lá, mas todas elas mostram o mesmo movimento, né? E é a partir desse movimento que as campanhas começam a definir suas estratégias, né? Exatamente. Bom dia, Léo, que se juntou a nós. Colombo, Nara e Camila, eu conversava com interlocutores do presidente Lula sobre esta última rodada de pesquisa do Datafolha. Ele me falou o seguinte: olha, o clima não é de desespero, mas que o sinal de alerta está soando forte dentro do Palácio Planalto está, né? Um sinal de que pela primeira vez, né, a equipe do presidente Lula começa a ficar realmente preocupada com a possibilidade de derrota na eleição deste ano. Algo que eles não viam como possibilidade. Eles continuam acreditando no poder de reação do presidente Lula daqui até outubro, setembro, outubro ali, né? Acredito que Lula, quando começar de fato a campanha, terá condição de reverter esse momento negativo. Mas será que é possível? É claro que o PT está contando com algumas medidas que Lula vai lançar, deve ser semana que vem, o refinanciamento de dívidas das famílias, a questão de focar na aprovação do fim da escala 6x1, né? Então, tudo isso pode ajudar o governo. O problema é que se a campanha de Lula está demorando a entrar em campo, já quando você fala com a equipe de Flávio Bolsonaro, a avaliação é que eles estão num momento em que eles podem ir crescendo cada vez mais. Eles já falam até em vitória no primeiro turno. Por sinal, é a mesma coisa que eu ouvi também entre petistas, que essa eleição pode ser aquela que é necessário ganhar no primeiro turno, porque no segundo turno, Colombo, Camila e Nara, você pode ter uma união da direita contra o presidente Lula. Um cenário que antes, né, na eleição passada, lembram? Na eleição passada teve uma união da esquerda e do centro com Lula. Agora pode acontecer o contrário. Uma união da direita em torno de Flávio ou de Caiado, quem tiver melhor. Diga. Valdo, eu queria só complementar rapidamente aqui, porque o Léo trouxe um outro detalhe interessante do Datafolha, que conversa com a pesquisa de intenção de voto, né? Que é a avaliação ruim do governo, né? Pouca gente acha o governo bom. O governo certamente acha que é bom, não é? Todo governo acha que é bom e que está sendo injustamente avaliado pela população. Eles estão culpando a comunicação só ou tem algum meia-culpa sendo feito ali? Atribuem a essa coisa da dívida alta, todo mundo muito endividado, ou tem mais coisa aí embaixo desse tapete, Valdo? Olha, Colombo, eu costumo dizer que culpar a comunicação é a forma que os dirigentes escolhem para esconder os seus próprios problemas. É fácil, entendeu? Você não pode criticar o chefe, você critica a comunicação. A comunicação está errada. Às vezes, realmente, a comunicação está errada. Mas, neste momento, eu acho que é outra questão. É a sensação da população de uma observação de fadiga de material em relação ao presidente Lula, a variação de que a economia, apesar de estar melhor, o próprio Lula captou isso, a economia está melhor, mas está todo mundo endividado, muita gente endividada por conta dos juros altos, e isso gera um estado de mau humor, que aí, Camila, haja comunicação para melhorar mau humor quando a taxa de juros. Pode ter comunicação boa, não ter comunicação assim perfeita, mas se a população está de mau humor porque está faltando dinheiro no final do mês, não tem mago da comunicação que resolva. Exatamente, é o que pode se falar no oficial, porque no bastidor a avaliação é outra. Eu estou muito com o Valdo e com o Léo também, quando se fala dessa avaliação negativa, né, que o Colombo estava chamando a atenção, né? Ótimo ou bom agora, avaliação positiva, perdão, que é o que
impulsiona um governo a seguir com força uma eleição ou não? 29% e antes eram 32%. Pela primeira vez, com menos de um terço dessa avaliação positiva. Quem está com a caneta na mão tem a vantagem só se estiver muito bem avaliado. E aí, muitas vezes, tem vantagem até em primeiro turno mesmo, fazendo o desfecho da eleição. Não é o caso do presidente, que além da fadiga de material, a gente vê muito mesmo uma questão de situação econômica. Quando o governo lançou e esperava uma repercussão grande, ela não aconteceu. A questão da isenção do imposto de renda foi um banho de água fria, porque de fato é um dinheiro de isenção que ele gera uma folga importante para quem ganha até R$5.000. Mas como o endividamento está alto e a situação econômica não está boa, ninguém conseguiu sentir isso no bolso. E sem sentir, não tem como essa questão ir adiante em termos de votos. Gente, vamos seguir, tem mais informação aqui para a gente, 10h53, vamos para Salvador, porque lá deve começar. Meus amigos, acompanhamos aí. Dá para ver a cara de desespero. Vocês viram o Valdo falando esses poucos dias atrás, o governo desde o início, desde 2023, o governo aumentou imposto, a inflação subiu de forma assim desastrosa, a população não conseguia comprar arroz, feijão, carne, e aí eles falaram, não, isso vai mudar. Aí taxaram as blusinhas, criaram imposto. Praticamente todas as semanas, principalmente em 2023 e ali início de 2024, foi criado imposto em cima de imposto, porque eles queriam demais fazer uma arrecadação recorde aí, e conseguiram fazer arrecadação recorde, mas eles conseguiram algo que é praticamente impossível, gastar mais do que essa arrecadação recorde ainda. Eles criavam mais imposto, arrecadavam mais e gastavam mais, e a conta chegou, a população não aguenta mais esse desgoverno Lula, eles estão apostando agora em 2026 em vários pacotes de bondade aí, mas a população, infelizmente, está endividada. O dinheiro não sobra no bolso da população. A população está passando uma das maiores crises financeiras. Vários estabelecimentos ali fechando, a população endividada de forma assim que não consegue, e se endividando para comprar o alimento, o arroz, o feijão básico para dentro de casa, pagar água e energia. A população não está conseguindo mais. Galera, é importantíssimo. Eu queria fazer um pedido para você. Deixa aqui o seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? Dá esse apoio a esse canal direito. Tamo junto e até o próximo vídeo.